Olá! Estamos de volta com as Cunhãs, o seu podcast de política do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhãs jornalistas que, sinceramente, já estão sem unhas de tão ansiosas. Meu Deus do céu, a Ebeli Rebouças. Oi, Ebeli. Mulher, taquicárdica. Quem não tá com taquicardia esses dias tá morto, viu? Eu tô assim, ofegante. Eu penso em domingo, já me dá uma ansiedade. Não, sem unha, sem juízo, sem tudo. E tu, Inês Aparecida? Como é que tá controlando aí os nervos? Eu tô um pouco menos, digamos assim, numa escala de 1 a 10, que a Ebeli tá 10, eu tô 9. Oh. Criatura, agora, eu não roo as unhas, mas eu cutuco com alicate, os cantos, assim, eu fico teco, cortando, chega, sai sangue. Não, a pessoa não é normal, não. Ave Maria, pois é, gente, faltam só 5 dias para o primeiro turno e lógico que nosso coração tá saindo pela boca, né? Não tem como ser diferente. E depois de 4 anos de tudo de ruim nesse país, teremos a chance de dizer um basta, né? A incompetência, a desumanidade, a ignorância, a violência. Até pelas circunstâncias, acabamos falando muito na eleição majoritária que vai eleger o presidente da República, mas não podemos esquecer do legislativo. Em grande medida, a maioria das decisões precisa passar pelo Congresso Nacional e pelas Assembleias Legislativas. E por isso é fundamental termos representantes que realmente tenham um compromisso de nos representar, né? Sejam realmente representantes nesses espaços. No episódio de hoje, vamos reforçar essa importância e trazer algumas explicações até sobre o novo cálculo que vai definir quem se elege e quem fica de fora no cálculo que vai definir os eleitos, né? Sim, em 2022, nessa eleição, tem novidades nas regras, tá? Antes de começar, vamos ao nosso recadinho sobre financiamento do podcast. As Cunhãs é um trabalho jornalístico realizado de forma totalmente independente, sem vínculo com nenhuma empresa. Por isso, para existir, contamos com o apoio de ouvintes incríveis que sempre estão conosco. Para apoiar, é muito simples. Pode ser pelo site apoia.se/ascunhaspodcast ou pelo Pix, para a chave ascunhaspodcast@gmail.com. A contribuição pode ser de qualquer valor, gente, mas a partir dos R$10 por mês você tem acesso a um episódio extra exclusivo e ainda participa da gravação, sempre muito, muito, muito divertida, gente. Então bora se tornar apoiador ou apoiadora e não esquece de nos seguir nas redes sociais, Twitter, Instagram, YouTube, sempre com muitas novidades, sobretudo no Instagram. Tamo lá, As Cunhãs Podcast. Agora sim, bora começar! Hoje vamos falar da importância de votar muito bem nos representantes ao legislativo, mas antes vamos trazer a seguinte reflexão. Para quem nos escuta sempre, acho que não há muitas dúvidas sobre o nosso posicionamento. Mas como sempre tem gente nova chegando, vamos deixar claro que nessa eleição, com todo respeito aos demais candidatos de oposição ao atual governo, nós 3 apoiamos Lula para a presidência por considerarmos que ele é o único que tem viabilidade para restabelecer neste momento o diálogo e a governabilidade em meio ao caos e à destruição proporcionados pelo atual desgoverno. Os governos anteriores de Lula não foram perfeitos, tá? Mas houve um compromisso claro com o combate às desigualdades sociais, e isso é um grande mérito num país como o Brasil, tão marcado pelo passado escravocrata e colonial. Mais do que tudo, Lula sabe dialogar, sabe fazer política, e precisamos muito disso neste momento de tantos ataques à democracia. A vitória de Lula deixará um recado claro, o de que a maioria da população não concorda com práticas políticas violentas, nem quer que o país continue mergulhado no ódio. Para permitir que Lula tenha reais condições de fazer as políticas sociais necessárias para combater a fome, fortalecer a saúde pública, ampliar o acesso à educação de qualidade, enfim, para tudo isso é necessário contar com um Congresso Nacional que apoie o governo dele. Por isso, também recomendamos que cada um de vocês priorize votar para deputado federal, senador, em candidatos que façam parte da coligação de Lula. Não dá para governar sem apoio. Acima de tudo, se cuidem. O dia da eleição pode ter situações de violência. Vamos votar, lógico, em massa, mas se cuidando, tá bem? Tente não se envolver em discussões, né? A galera que está aí radicalizada, e só espalha otimismo, alegria. Isso está mais perto do que longe de acabar. Então, vamos acreditar, tá bem? Pronto, era esse o recado, gente.
Então, bora falar sobre o voto para a Câmara dos Deputados Federais, para as Assembleias Legislativas e para o Senado menos, porque o Senado é um voto majoritário, né, praticamente, mesmo sendo para o Legislativo, é um voto diferenciado. Mas para os parlamentos, né, para as casas legislativas, é um voto muito diferente, é o chamado voto proporcional. Então, claro que a gente vai falar desse voto a partir do caso aqui do Ceará, né, que é o nosso caso, onde a gente está, mas isso vale para qualquer lugar do país, tá bom? Para começar, Ebeli, o cálculo para que um candidato consiga se eleger nessa eleição está diferente de eleições anteriores, né? Aliás, essas regras já começaram a valer em 2020, nas eleições municipais, mas vai ser a primeira vez que serão aplicadas nas eleições nacionais. Continua sendo um voto proporcional, mas há novidades, não está tudo igualzinho. A primeira novidade é que não vale mais coligação entre os partidos, só se os partidos fizerem federações partidárias. Mas fora isso, tem mais coisas, né? Tem, mulher, tem coisa nova. E assim, o que já era meio complicado de entender, ficou uma coisinha mais difícil, né? Mas a gente vai explicar, né? Vai tentar explicar, ativem aí o modo concentração. E, assim, para ajudar nesse desafio, a gente contou com a ajuda da professora Paula Vieira, né, que é cunhazete. A Paula é da Unicristos e é também pesquisadora do Laboratório de Estudos sobre Política, Eleições e Mídia da UFC, o LEPEM. Já participou aqui de outros episódios, muito didática. Ela me explicou uma porção de coisas, eu vou tentar colocar aqui na voz indireta e em outros momentos a gente vai ouvir a opinião dela com o áudiozinho dela. Como tu disse, Camila, não pode mais ter coligação de partido, né, desde 2020. Só o que pode ter são as federações, que nós até já explicamos em outro episódio, né? As federações também são uma reunião de siglas, mas elas não se dissolvem quando passa a eleição. Os partidos têm que ficar juntos, unidinhos, pelos 4 anos seguintes à eleição, funcionando como se fosse um partido só. Ficam de mão dada mesmo, é obrigado. Se não, eles têm uma série de punições, podem até ficar sem dinheiro do fundo partidário e tal. Então, coligação não pode, só a federação. E aí agora eu vou tentar explicar como vão ser eleitos os representantes da Câmara, né, e das assembleias. Vocês sabem que nas eleições proporcionais, como a Camila disse, nem sempre o candidato mais votado é aquele que é eleito, né, diferente das majoritárias para presidente, governador, senador, que o mais votado é eleito e pronto. No sistema proporcional, quando termina a votação, primeiro são computados os votos do partido, para saber quais foram os partidos vitoriosos, né? É preciso saber quais siglas ou quais federações atingiram o famoso quociente eleitoral, né? Gravem aí essa palavra, quociente eleitoral, que é o número mínimo de votos que o partido ou federação precisa ter para poder ganhar o direito a ter uma cadeira no legislativo. É como se fosse uma nota de corte, né? Se a nota de corte for 100 mil, o partido que atingir esse número total de votos, né, somando todos os candidatos, vai ter direito a eleger representante. Parêntese, qual é, afinal, o quociente eleitoral? Todo ano esse número varia. É sempre a soma de todos os votos válidos, né, dividido pelo número de cadeiras em disputa, ou na Câmara ou na Assembleia. Beleza, né? Até aí tá dando para entender. Definiu os partidos que atingiram esse número mínimo, né, essa nota mínima, aí você vai ver quantas cadeiras cada um vai ter direito. Aí vem o tal do quociente partidário, é outro quociente. E ele é o resultado da divisão do número de votos válidos dado ao partido ou federação pelo quociente eleitoral, né? É a partir desse cálculo que a gente vai saber se o partido X vai ter direito a 1, 2, 3, 10 representantes no legislativo. Aí, assim, meu povo, no fim das contas, a lógica é uma só. O partido que, somando tudo, tiver mais votos, vai ter direito a mais cadeiras lá e representantes no legislativo. No fim das contas, é isso. Mas aí, como se não bastasse essa confusão aí todinha de quociente eleitoral, partidário, tem mais coisa. Porque aí vem uma novidade, né, que ela já existiu em 2020, mas pela primeira vez vai ser testada nas eleições gerais. Agora, cada candidato, não adianta mais só o partido ter uma boa performance, né? O partido juntar muito voto para poder atingir aquele número mínimo de voto. Agora, cada candidato individualmente também vai precisar ter um número mínimo de votos. Se não, mesmo que o partido dele tenha direito a 5 vagas, se ele não tiver candidato que tenha esse mínimo, o povo não entra, né? Então, assim, além do partido ter que se garantir, o candidato individualmente também vai precisar ter uma boa performance individual mínima. E aí,
antes da gente se aprofundar, eu quis entender quais são as vantagens e desvantagens desse modelo, dessa cláusula de barreira individual. E aí, para isso, eu queria que a gente ouvisse a Paula Vieira, que comenta bem legal sobre o assunto. Vamos ouvi-la. Vantagem do novo modelo, né? Se a gente puder falar de uma vantagem desse novo modelo, é que busca-se um equilíbrio entre o número de votos individuais e o número de voto partidário, né? Para que não saia um candidato, um candidato, tipo um youtuber muito famoso, que tenha muitos seguidores, não saia arrastando vários outros candidatos que não tiveram o mesmo número de representantes. Você imagine um candidato que teve 200 mil votos, e porque ele teve 200 mil votos e o partido tem direito a 2 cadeiras, o segundo colocado vai ter 5 mil votos. Então, é muito discrepante essa diferença. A vantagem é que estabelecer esse percentual mínimo reduz essa discrepância. Qual é a desvantagem? A desvantagem é que os candidatos precisam tanto se fazer conhecer individualmente, como também se afirmar como parte de um partido. É mais difícil para os candidatos. Para os eleitores é melhor, fica mais claro. A vantagem é essa. Por quê? Porque vai precisar, o candidato ele precisa se identificar como um partido, aquele número partidário, 13, 12, enfim, se identifica com aquele número e diz, eu sou fulano da causa tal, né? Então especifica, ele se individualiza, ao mesmo tempo que ele tem que reforçar o coletivo, para atingir o quociente partidário, esse projeto político coletivo, e ele ser um representante individual aceito pelos eleitores. Então, essa é a busca de equilíbrio. A grande desvantagem é principalmente para os candidatos, e aí eu vou falar assim, eu confesso que apesar de compreender essas regras e de ter, né, já ter algum caminho nessa compreensão, eu acho que a grande desvantagem isso não ficar claro para os eleitores. As estratégias são montadas não no sentido de esclarecer, de deixar evidente aos eleitores esses critérios. Então, essa eu acredito que seria a desvantagem do modelo. Outra desvantagem que as pessoas apontam, que alguns analistas apontam, é que os partidos pequenos ideológicos, como, por exemplo, o PCdoB, ele tende a sumir, né? Já que não pode se coligar. Por isso que o PCdoB entrou na federação, porque ele não ia atingir o quociente partidário, não ia atingir cláusula de barreira, percentual mínimo de votos. Sozinho ele não consegue, né? Então ele precisa se somar aos votos de outros partidos, dentro, aqui, agora no caso, da federação. Sobrevivência para os partidos pequenos ideológicos. Na federação, ela vai funcionar como esse recurso para essa sobrevivência. E aqueles partidos pequenos que não têm muita representação, que não é muito conhecido, os partidos que não são tão conhecidos assim, que era uma legenda temporária, antigamente era uma legenda temporária, só para conseguir se eleger, esses partidos agora eles deixam de existir, né? A tendência é que se reduza a fragmentação partidária no legislativo e aumente a força do projeto político ideológico das bancadas. Deixa eu meter meu bedelho aqui, só para complementar, não é da minha parte não, menina, porque se eu fosse fazer uma prova com isso aí, a Armário tirava zero. Mas eu estava... não, Deus me defenda. Ô, coisa difícil, depois eu vou escutar tudinho de novo e copiar. Eu vou falar aqui do que eu peguei do cientista político e estatístico, professor Jairo Nicolau, que é autor, inclusive, de um livro muito legal, né? O Brasil Dobrou à Direita. Mas ele fez até um fio do Twitter dizendo que o seguinte, a apresentação de nomes muito conhecidos, até a professora Paula falou, né, aí, a apresentação de nomes muito conhecidos, potenciais puxadores de legenda, gera risco para os partidos. Já passou o tempo do Tiririca, né? Que o Tiririca teve não sei quantos milhões de votos lá em São Paulo e levou, por causa da sobra dos votos, do mesmo partido dele, levou vários.
Gente que tinha como 5 mil votos, sei lá como ela falou. Pois é, voltando ao professor Jairo Nicolau, a apresentação de nomes muito conhecidos, potenciais puxadores de legenda, gera um risco para os partidos. A legislação exige que um candidato receba pelo menos 10% do quociente eleitoral para obter uma cadeira da primeira distribuição ou 20% para ficar com a cadeira nas sobras. Deu para reforçar mais o que a Paula falou? Exatamente. É essa coisa da performance mínima, né? Você não vai dar uma de gaiato entrando só porque o puxador de voto do seu partido conseguiu conquistar, né, por ele mesmo, 3, 4 cadeiras para a legenda dele. Não tem mais isso. Agora você precisa garantir ali pelo menos 10% de votinho para você. E aí a Paula vai explicar melhor, né, algumas regrinhas novas que tem para esse preenchimento. Agora tem um detalhe, viu? Você falou aí em sobra, Inês. O que é que acontece? Vamos supor que o PCdoB conseguiu voto suficiente para fazer 3 representantes na Câmara, mas só um candidato atingiu esse número mínimo de 10% do quociente eleitoral para entrar. Os outros saíram com pouco voto, enfim. O que é que acontece com as outras 2 vagas do PCdoB? Aí, Paula Vieira vai explicar sobre essas tais de sobras. Vamos ouvir aí o áudio dela. As outras cadeiras vão ser distribuídas nos partidos que atingiram o quociente eleitoral, com o maior número de votos seguintes. Elas são distribuídas para esses outros partidos, né? O PL ficou em primeiro lugar do quociente partidário. Vamos supor que o PP ficou em segundo. A cadeira vai para o PP. Vai uma cadeira para o PP, um para o terceiro lugar, outro para o quarto lugar. Elas são distribuídas dessa forma, né, por sequência, pela ordem consecutiva de mais votado. Né, o partido seguinte fica com a cadeira, o outro fica com outro, elas são redistribuídas. Gente, é muito doido isso, né? É muito doido, porque veja só, se antes você votar num candidato poderia ajudar a eleger outro, agora você votar num partido, se aquele partido não conseguir preencher as vagas suficientes, né, que ele teve direito, o seu voto pode ir para uma cadeira, sei lá, se você votou no PT, essa vaga de sobra do PT pode ir para o PL, pode ir pro, sabe? É muito louco, né? Pois é, isso podia ter encontrado uma fórmula, sei lá, não sei, um pouquinho diferente para realmente não ter esse tipo de injustiça, né? Mas acho que foi a maneira encontrada de premiar os mais votados, né? Os que conseguiram mais votos mesmo. Exatamente. Aí só um esclarecimento, se o partido estiver numa federação, aí não, as sobras são preenchidas entre as siglas que estão na federação, né? Aí já é uma coisa, mas se o partido estiver sozinho, é que acontece isso aí que a Paula falou. Por exemplo, ó, quais são as federações que a gente tem hoje? PT, PCdoB e PV, né, é uma federação. Então, se um partido não conseguir preencher todo, né, o PT, sei lá, não conseguiu preencher todas, aí vai distribuir para o PCdoB ou para o PV, e vice-versa. Tem outra federação, que é a PSDB Cidadania, e tem outra federação, que é a PSOL Rede, né? Temos 3 federações registradas neste momento. Então, as sobras dentro das federações são distribuídas aos partidos da federação. Se o partido estiver sozinho, aí tem esse risco de um voto que foi para aquele partido acabar elegendo um cara da oposição a essa sigla, né? É bem doido isso. Então a esquerda acabou se protegendo, digamos assim, né? Teve essa postura prévia de se antecipar, de fazer as federações, mesmo sendo algo que vai amarrar os partidos por 4 anos, não é uma coisa boa, mas tem esse outro lado, é sobrevivência mesmo, né? Exatamente, mas aí eu também perguntei o que a Paula achava dessa imprevisibilidade, né? Dessa regra de distribuição de sobras, que se a pessoa tiver federada, uma coisa, mas se o partido não tiver federado, é muito imprevisível para onde vai parar aquele voto. Vamos ouvi-la? Essa é a parte mais grave. Assim, eu considero que a distribuição, essas sobras, né, é realmente a parte mais grave. É por isso que as pessoas que estão entendendo um pouco mais como é que vão funcionar essas regras, estão tendendo a uma espécie de voto útil para o legislativo também, sabendo quem tem a maior chance de ser eleito, que sabe que ali, enfim, né, estão tentando encontrar estratégias.
Mas é por isso que eu disse, assim, para o eleitor, eu acho a grande desvantagem é que o eleitor não entende as regras, né? Elas são muitos detalhes, né? Não é um sistema simples, não é um sistema eleitoral simples de compreender a proporcionalidade, né? Apesar de ter todo o ideal de pluralidade, de representação plural, de muitas ideias, tem a grande desvantagem que é como para onde vai de fato o voto do legislativo, se ele pode nas sobras e para candidatos de outros partidos. Só para especificar mais, né, o que é o critério das sobras, né, após essa reforma eleitoral de 2021. Os partidos que participam da distribuição das sobras são aqueles que obtiveram pelo menos 80% do quociente eleitoral. Aí, os candidatos que vão assumir essas sobras, eles precisam ter obtido um número mínimo de 20% desse quociente. Então, as sobras ela vai ter essa distribuição um pouquinho diferente. Aqui o professor Jairo Nicolau, de novo, ele faz... de novo que eu estou dizendo assim, eu usando da sapiência dele, ele dá uma sugestão. Se o candidato de seu partido preferido tiver alta probabilidade de ser eleito, procure votar em nomes com menos chances. Essa é uma boa... Está ouvindo? Não, é exatamente essa regra, o tal do voto útil para o legislativo, né? Aí, essa é uma boa decisão para evitar que o partido perca uma cadeira já conquistada. Exatamente. É muito enrolado. É muito enrolado, mas eu acho que ficou claro, viu, Inês? Assim, não adianta mais você ter um cara que bombe, só ele bombe no partido. É importante, aí o grande problema é fazer esse cálculo, né? E aí, eu garanto meu voto naquele cara ali que eu quero que seja eleito, ou eu vou confiar que ele já vai ter muito voto e vou botar meu voto num coleguinha de partido dele, para, de repente, o partido ter 2 representantes? Tem uma questão, por exemplo, talvez entre figuras mais, não falo nem à direita, mas mais tradicionais, que têm redutos eleitorais mais claros, fique mais fácil de identificar esse cálculo. Mas o pessoal mais esquerda, que é muito assim a coisa do fluxo espontâneo, sem ter redutos claros, é difícil. Voto ideológico, né? O voto ideológico. Estava até falando, faz um tempinho já, o Renato Roseno, por exemplo, que é candidato a deputado estadual, ele diz assim, muita gente olha para ele e fala, você está eleito. E aí também deixa de votar nele para votar em outra pessoa. E ele dessas pode não ser eleito. Ele fica preocupado também, né? Ao mesmo tempo que, se todo mundo votar nele, né? Exatamente. De repente o partido deixa de, se conseguir, por exemplo, garantir 2 cadeiras, deixa de preencher essa segunda cadeira. Exatamente. O coleguinha dele não atingiu os 10% mínimo que precisava ter. Menino, complicou, assim, você tem que ativar o supletivo do J. Oliveira para poder entender essas regras, mas eu acho que ficou mais claro, assim, além do partido ter muito voto, os candidatos individualmente também vão ter que conquistar uma performance individual importante, né, representativa, senão não entra. É complicado, mas em resumo é isso aí. Mas como a gente estava conversando antes de gravar o episódio, eu acho um absurdo, nós achamos um absurdo, não haver como fosse assim, uma campanha mesmo, institucional do Tribunal Superior Eleitoral ou dos TRS, né, cada um do seu estado, explicando para o eleitor como é essa votação, rapaz. Exatamente. Fazer uma coisinha bem didática, uma peçazinha, né, institucional, publicitária, explicando como é isso. Eu acho que tem candidato que nem sabe como é direito esse negócio. Mas é assim, é aquela coisa, acho que os legisladores, quando pensam nessas mudanças, né, tentam também fazer o bem, digamos assim, né, não é tudo só para maracutá e para eles continuarem se elegendo até o fim da vida. Também é. Quem está lá, né, está legislando em prol de si mesmo, lógico. Mas era muito injusto ver situações em que, por exemplo, a gente viu aqui candidato na época do PSOL, que logo que o PSOL foi criado, João Alfredo foi candidato a deputado federal, teve uma votação absurda, acho que tinha sido o segundo mais votado, e não entrou por causa desse cálculo do quociente eleitoral. Continua existindo isso, e pode ser que aconteçam injustiças desse porte, mas a tentativa é evitar que figuras que tenham uma votação irrisória, ridícula, entrem porque vão ser aí levados por um puxador de voto. Apoita, né? Entra na apoita de gaiato.
Isso deve vir também. Essa é o dilema da situação, né? E aí, enquanto isso, diante dessa dificuldade, fica muito complicado de fazer prognóstico, né, Inês? Mas eu acho, e também, na meu entender, prejudica muito nomes novos. Sim. Eu acho, como sempre, né? Que quem legisla, quem está lá, meu filho, não quer negócio de novo, quer se manter. E aí, falando do Ceará, né, Inês? Aí a gente tem porque todo ano tem sempre uns gurus. Tem. Que parece que bota baralho, lê bola de cristal, para dizer quem é que vai ser eleito e quem não vai ser eleito. Mas não. Às vezes também a pessoa, por experiência. Eu conversei, inclusive, com um ex-deputado e ex-vereador também, e ele é muito descolado nessa história de quem se elege, quem não elege, e geralmente ele acerta, ele tem um percentual de acerto muito grande. Aí eu falei com ele nem quer que eu diga o nome dele, vou dizer não, viu? Imaginem, pronto. Imagine. Aí ele fez assim, a gente fez por partido. Ele disse que, por exemplo, ele fez para federal, porque ele disse que para estadual é difícil demais. É difícil. Para federal, dá para você ter assim uma previsão, tá entendendo? Por exemplo, o PT, ele acha que faz 2 deputados diretos, certo? Que seriam o Zenóbio Guimarães e a Luiziane Lins. Olha aí como não tem renovação, vai ser os mesmos, né? Sim. E poderá fazer mais um. O MDB... Hoje tem 3, né? Então perderia uma cadeira na visão dele, né? Poderá fazer mais um. Sim. O MDB fará um direto. Segundo ele, claro, Eunício. O tal da União Brasil fará 3 diretos. Moses Rodrigues, que agora é do União Brasil, Fernanda Pessoa, filha do Roberto Pessoa, e Daiane do Capitão, né? Daiane vai fazer um a mais pela tal da sobra. Aquela sobra, né? Uhum. Lá vai o PL, Chagas Aberto, que é o partido do Cramunhão. PL, ele acha que faz 3 deputados federais diretos. Senta aí, Camila, senta aí, Ébora. Um dos mais votados, André Caneco. Essa conversa está forte, né? Que ele vai ser muito votado. Isso. Aí outro que será eleito, Júnior Mano. Júnior Mano e a mulher dele, que é prefeita de Nova Rússia, os 2 foram impugnados, se tornaram inelegíveis pelo TRE, mas aí apelaram ao TSE e continuam em campanha. E, como a gente conhece o Brasil, né, pode ser eleito, ele é cotado para ser eleitíssimo, vai rolar esse processo no TSE até ele terminar esse mandato. Outro a ser eleito no PL, segundo o meu bola de cristal. Baralho, né? É Matheus Noronha, filho do Genesias Noronha. A renovação é assim, né, Inês? A renovação é desse porte. A renovação é assim, sai o pai, entra o filho. Olha a renovação. Agora, o quarto, vocês devem estar pensando assim, e a Mayra Cloroquina? Aí poderá o PL fazer 4 com aquele negócio aí pode ser Jardiel, a tiazinha amiga da Evelyn, a Priscila Costa. Já me respeita, para com isso, Égua. Até quando, Inês Aparecida? Ninguém mandou estudar com ela. Pronto, apaga. Pronto, não é amiga da Evelyn. Vamos voltando, falando sério. A quarto do PL poderá ser Jardiel, ou Priscila Costa, ou Yuri Paredão. Meu povo, vocês já ouviram falar nisso? Yuri Paredão. Jamais, não. Yuri Paredão. Aí eu perguntei, quem é esta criatura? Empresário de banda de forró. Eita! Pelo nome a gente até... Yuri Paredão. Mayra Cloroquina também poderá entrar, não está mais bombando como ela pensa que bombaria. Gorete Pereira, Goretinha. Delegado Cavalcante e um Oliveira. Esse daí ele nem citou o Aginaldo, o marido da Zambelli, está fora total, não, Olha aí, menina. Vamos fazer um parênteses. Que o nosso ouvinte entenda bem que a gente não está dizendo que esse povo está lendo. A suposição, são as especulações. Especulações, gente. Pelo amor de Deus, não vou dizer, olha, as cunhas disseram que fulano de até eleito, nem são. Não, a gente está aqui, fui ouvir essa pessoa, porque eu conheço essa pessoa há muitos anos, sempre ele acerta. Vamos fazer um parêntese nesse voto aí da direita, porque foi o partido, né, foi a parte que tu mais falou de gente
que está nessa indefinição se entra, se não entra. E a gente até já comentou nos bastidores como vai ser um voto difícil e disputado. É muita gente à direita querendo se eleger para pouca vaga. Muita gente querendo pegar carona ainda no Bolsonaro, achando que vai vir com força total, como foi 2018, né? 2018 foi aquela onda, os bolsonaristas entraram a rodo, e dessa vez o que se comenta é que é gente demais para pouca vaga. Exatamente. Então, assim, esse Aginaldo, inclusive, né, Camila, foi visto na Beira-Mar fazendo campanha semana passada, menino, um ilustre desconhecido. Ninguém falava com ele, assim, estava ali, se ele é forte é em outro canto, porque ali na Beira-Mar, a bolha de Bolsonaro tava com nada, não tinha ninguém falando com ele. Então, assim, galera com muita expectativa, né, para saber quem fica de fora, porque muita gente da direita vai ficar de fora nesses votos aí. É gente demais. Continuando, PDT deverá fazer 3 eleitos diretos. Nosso companheiro Idilvan Alencar, gente fina, eu gosto também dele. Robério Monteiro e Mauro Filho. Aí eu perguntei, menina, e o nosso André Figueiredo? Aí André Figueiredo, Leônidas Cristino, Zé Arnon e Eduardo Bismarck vão disputar uma 4ª vaga. Mas direto mesmo, eleito esses 3, Idilvan, Robério Monteiro e Mauro Filho. Me surpreendo com o Idilvan estar sendo apontado por ele como assim, uma eleição mais provável, né? Eu achei que o André, não sei se tem alguma coisa a ver com esse racha do PDT, né? Vai ver que sim. Quem sabe, né? O André Figueiredo muito ligado ainda a Ciro, o Idilvan muito ligado ao pessoal da educação, né? Aí educação é Isolda, coisa e tal, vamos lá. Exatamente. O PP, o tal do progressista, elege um direto, que é o AJ Albuquerque, que já é deputado, né? Filho do Zezinho dos Pneus, Zezinho Albuquerque. Aí o Zezinho Albuquerque não é besta nem nada, Adelio Camilo, né, e tal, aí com certeza vai eleger o filho dele, AJ Albuquerque. Aí o PSD do Domingos Filho, achei pouco. Segundo o meu amigo, elege 2 diretos, que seria Domingos Neto e o menino dos cachorros, o Célio Studart. Talvez eleja também o Gastão Bittencourt, para quem não se lembra, foi presidente da FEComércio e tal, já esteve, assim, ele nunca foi político de mandato, fazia a politicagem dele lá na FEComércio. E vai ter uma Eliane Braz nesse PSD, que vai ser bem votada, viu? Mas talvez não se eleja não, mas vai contribuir. Ela vai ter uns 70, 80 mil votos. Nunca ouvi falar também, Eliane Braz. PSB, o Partido Socialista Brasileiro, parece que só vai manter mesmo o Denis Bezerra, que inclusive é o presidente do PSB do Ceará, né? O Republicanos provavelmente elegerá o pastor Ronaldo Martins, né? Que as ovelhas vão eleger ele. E aí eu perguntei, menino, o PSOL não elege ninguém, não? Não se sabe. O PSOL tem um bocado de candidato bom e tal, mas é difícil. Tem aquela dificuldade, né? A federação dele, a federação dele é PSOL e Rede, né? Quer dizer, ninguém sabe. Pois está aí, são os prováveis eleitos. O que é que a gente viu aí? Nada de renovação. Pouca renovação. E também, Inês, se você for parar para comparar as chapas de federal e estadual, assim, as de estadual você tem infinitamente mais nomes novos, nomes da juventude, mais mulheres. Federal, tudo meio fraco mesmo, né? O mais do mesmo. Você não tem muita novidade na oferta, não. Eu acho que, por exemplo, sabe quem faz mais novidade na oferta? O PSOL, gente. O pessoal tem muita gente legal, né? Oferece muita gente, apresenta muita gente legal, eu acho. Mas é difícil mesmo, né? Porque a gente sabe que esse é dinheiro, minha filha, é dinheiro. É uma estrutura, exatamente, que é muito cara. E aí, esse pessoal que está aí, vários desses que a Inês enumerou, são deputados federais, vão se reeleger e tem vários elementos, ou são parentes, né, dessas figuras de políticos tradicionais, têm seus redutos políticos bem consolidados, tanto no interior como na capital, mas nas periferias e tudo. E aí eu vou trazer um dos aspectos que podem influenciar nessas escolhas, que é algo que a gente tem que olhar também depois da eleição, se influenciou ou não, que é a novidade dessa eleição é ter esses caras que estão indo para a reeleição, né, sobretudo esses candidatos a deputado federal, e que tiveram
a oportunidade de usar o orçamento secreto. Então, eu vou tentar também explicar isso bem direitinho, tá? O orçamento secreto, que é essa parte do orçamento da União, que é chamado de RP9, foi criado em 2019, é muito dinheiro, gente. Só esse ano, 2022, foram 20 bilhões de reais destinados para cobrir esse tipo de investimento, esse tipo de repasse de verba feito a partir de uma indicação dos parlamentares, sejam deputados federais ou senadores, para o destino final, que em geral são prefeituras, e isso sem passar por um planejamento do governo, sem dizer, olha, aqui é a prioridade, aqui, enfim, nada. É uma coisa totalmente assim, é o descalabro, né? É o descalabro. E fora o controle desses gastos, que é absolutamente precário. Então, para começar, vamos explicar, né, algumas coisas. Então, não é de hoje, lógico, que deputados e senadores têm recursos para investir diretamente em seus redutos eleitorais. Já havia no orçamento da União, e ainda há o espaço para as emendas parlamentares, né, que são legítimas. E nessa modalidade, todos os deputados e senadores têm direito à mesma quantia, o mesmo valor, é igual para todo mundo. Todos têm o mesmo recurso, todo ano, né? Eles podem fazer as indicações de onde investir, e aí isso é inserido no orçamento da União. Só que em 2019 surgiu essa RP9, emenda de relator, para constar no orçamento de 2020, que é um recurso atribuído ao relator da Comissão Mista do Orçamento. É ele que fica ali responsável por manusear e para fazer as indicações para onde vão ser os repasses. Só que ele ficou com essa fama de orçamento secreto porque não é o relator, na verdade, que faz as indicações. Ele recebe pedidos dos seus coleguinhas parlamentares, só que não fica explícito isso em canto nenhum. Não tem onde você achar, foi o fulano de tal que mandou esse dinheiro para tal cidade, por exemplo. Não tem, está lá escrito que é emendas de relator, só isso. Só que aí a história veio à tona, né? Teve muitas matérias, sobretudo do jornal Estadão, que trouxe várias matérias sobre esse orçamento secreto, e aí a ministra Rosa Weber, que é ministra do Supremo Tribunal Federal, atual presidente, ela primeiro bloqueou, né? Falou, não pode ter esse tipo de repasse porque ele é contra o princípio da transparência. Depois ela liberou, mas condicionando que no caso, o Congresso Nacional teria que publicar qual era a origem real das indicações dos recursos. E aí o Congresso publicou, tem lá umas planilhas Excel, e é isso, a gente, né, enfim, tem que procurar uma por uma, não é a forma mais transparente de publicar, não, mas elas estão lá. E aí começaram a vir muitas maracutaias envolvendo o tal do orçamento secreto, fora o desequilíbrio, né? Então, gente do Centrão e ligada ao governo Bolsonaro podia destinar recursos via RP9, enquanto gente da oposição era excluída. Isso aí, desde o começo, ficou bem claro, né? E aí, só um resuminho aqui do Ceará. Entre os campeões do orçamento secreto estão a J. Albuquerque, do PP, que a Inês falou, que é filho do Zezinho dos Pneus, aí, do Zezinho Albuquerque. Partido Progressista, senão a pessoa pensa que é PT. Pronto, PT. Isso, PP. Com quase 17 milhões, só este ano a gente está falando do orçamento de 22, tá? 2022. O Menino dos Cachorros, Célio Studas, do PSD, ele mandou quase 15 milhões de reais. Domingos Neto, PSD também, que é o filho do Domingos Filho, que é candidato a vice do Roberto Cláudio, ao governo do estado. Dr. Jaziel, PL, Eduardo Bismarck, PDT, Roberto Monteiro, PDT, Vaidon Oliveira, União Brasil. O capitão Wagner, curiosamente também, que é o candidato ao governo do Ceará, que tenta disfarçar o vínculo com o bolsonarismo, né? Mas que já recebeu o apoio do Cramunhão numa live, também enviou recursos via RP9, via orçamento secreto, tá? Então, o capitão também está dentro desse esquema. E aí, parlamentares de oposição, realmente, você olha lá, em relação a 2022, tem 56 listas. Tem 56 planilhas de Excel com as listas dos parlamentares e com as indicações de cada um para quanto dinheiro, para onde, para fazer o quê. Você não acha um do PT, por exemplo, aqui do Ceará. Não está nem José Guimarães, nem Luiziane Lins, nem José Ayrton Cirilo. Então, eles não constam nas listas do orçamento secreto. Mas vocês repararam que os do PDT estão, né? Então, é só para, né, um parênteses, né? Então, assim, claramente há uma distorção, há um desequilíbrio no acesso a esses recursos, né? Tem gente que está investindo muito mais dinheiro, e isso pode ter impacto no resultado eleitoral. E só para a gente deixar claro, assim, para onde vai esse dinheiro? Os recursos são feitos principalmente a prefeituras para despesas de custeio, que não é quase nunca, né? Você olha as planilhas, quase nenhum dinheiro vai para obras, nem para compra de equipamentos. Normalmente é custeio.
é pagamento de coisas que são usadas, por exemplo, vai comprar papel higiênico, vai pagar sabão, e outros insumos que são consumidos rapidamente, né? Não tem necessariamente durabilidade. Imagina como é para controlar isso. Imagina como é para fazer... parte, Camila, já que eu estou aqui no Piauí, outro dia eu estava vendo notícia aqui no Piauí, vagas fantasma em escola pública, para poder angariar esse tal de orçamento secreto, justificado, entendendo? Acho que tinha mais gente matriculada do que população da cidade. Mas roubalheiro, que aqui também tem, né, o agente do Bolsonaro, que é o Ciro Nogueira, né? Exatamente. Camila, só uma dúvida, essas planilhas, né, isso que você ainda consegue descobrir, isso já é pós-decisão da Rosa Weber, né? Porque antes você não sabia era de nada, né? Ficava escondido e não se sabia nem quem estava destinando e nem para onde era destinado, né? Exatamente. E a gente recebeu, eu tenho um assessor, né, lá, que manda até planilha para a gente, não foi, Camila? Pois é, teve para confirmar essa história de que, de fato, é uma coisa nebulosa, é uma excrescência, um absurdo e tudo, a gente, não é só na minha boca que vai ficar isso, não, temos aqui a fala do Marcos Tenório, assessor parlamentar e especialista em orçamento, que fala de que coisa é essa, né, gente? E agradecer ao Marcos Tenório, que falei com ele no domingo, hoje que a gente está gravando, domingo, e ele prontamente atendeu, deu essa palhinha aí super rápida, mas muito bem esclarecedora, muito esclarecedora, e agradecer a ele por ter gasto o tempo dele de domingo, da folga dele, para falar com a gente. Com certeza, vamos ouvir. As emendas do relator, também conhecidas como RP9, é uma excrescência criada pelos parlamentares do Centrão para lançar em mão de vultosos recursos do orçamento público e fazer uma utilização através de mecanismos que impede a transparência e a fiscalização pelos órgãos de controle. Não é à toa que muitos desses recursos não se consegue identificar qual foi o parlamentar que autorizou a destinação do recurso. E no outro lado, na ponta, muitas vezes o dinheiro é destinado a um número de CPF, não CNPJ da prefeitura ou do governo do estado ou da entidade pública. Então, esse processo de orçamento secreto adotou mecanismos para dificultar os órgãos de fiscalização a identificarem a destinação dos recursos. E a gente sabe muito bem, na ponta, como isso funciona. A máquina de corrupção utilizada por esses parlamentares do Centrão nunca esteve tão azeitada como através da utilização desses recursos do orçamento secreto. É muito sério isso que ele está falando, gente. Não é besteira, não. É muito, muito sério. Tem umas curiosidades, fora essa questão de que muitas vezes o envio do dinheiro é feito para um CPF, não para um CNPJ. Como é que você vai controlar uma pessoa, assim? Imagina a quantidade de nota fria, gente. Meu Deus, eu só fiquei pensando nessas coisas. Camila, com licença aí. Fora essa gravação, eu falei com ele disse que tem CPF de gente morta. Gente, isso é um absurdo. Aí até eu perguntei, e aí, algum dia vai conseguir fazer isso? Que nunca na vida, o TCU nunca vai, o TCU, que é o Tribunal de Contas da União, que é feito para fazer auditorias, fiscalização, ele disse que nunca vai conseguir detectar para onde foi a roubalheira. Ele disse que qualquer dia os deputados do Centrão vão sacar o dinheiro ao vivo. Tá com jeito mesmo, e é por isso que estão aí estribuchando tanto diante da possibilidade do Cramunhão perder, né? Porque vão perder essa boquinha, vai acabar esse negócio, sabe? Tem que acabar, não é possível. Outra coisa que eu descobri também, futucando aqui, é que pessoas que não são parlamentares, como prefeitos, outros gestores públicos, também podem pedir diretamente os recursos por essa emenda RP9. Então, nisso, a pessoa do Ceará que mais pediu recursos em 2022 foi a prefeita de Tauá, Patrícia Aguiar, atual esposa do candidato a vice-governador Domingos Filho, que está na chapa do Roberto Cláudio, né, ao governo do Ceará, mãe do atual deputado federal e candidato à reeleição Domingos Neto, e mãe também, tem uma menina, a filha deles, que é candidata a deputada estadual, está ingressando aí, está debutando em disputas eleitorais. E Patrícia Aguiar surgiu nessas planilhas com pedidos de 34 milhões de reais para diversas obras e custeios de várias coisas, tudo para Tauá.
E eu fico imaginando, meu Deus do céu, é isso mesmo. É um bocado curioso e um bocado grave isso, né? Então, vale muito a pena ficar de olho na votação dessa turma que teve acesso ao orçamento secreto, verificar a votação deles, se tem ligação direta com os municípios beneficiados pelo dinheiro, né? E se eles vão se eleger. E se isso acontecer, lógico, vai reforçar toda essa situação do orçamento secreto como uma estratégia antidemocrática absurda adotada no país durante esse desgoverno que está aí. Então, é um abuso do poder econômico institucionalizado pelo governo. Então, vamos ver, né? Vamos acompanhar isso aí. Camila, você falou da filha do Domingos Filho, né? Que é irmã do Domingos Neto, é muito Domingos, meu povo. É muito Domingos. Ela pode, inclusive ela está tida como eleita como deputada estadual. Vai estar, então. Ela é médica. Uma pessoa tão, né, uma militância tão... Gabriela Aguiar. Gabriela Aguiar, médica, sempre dizia que não gostava de política, reclamava muito da ausência dos pais, olha os tititi, reclamava muito da ausência dos pais, porque eram políticos, né? A mãe sempre, ou era deputado ou prefeito lá no Tauá, o pai também já foi vice-governador do CID, e ela reclamava muito, não gostava de política, pode estar aí. Passou a gostar. Estadual, rapaz. E aí a família quer, assim, a intenção é ficar em todas as esferas, né? Tipo, ter o Domingos Filho como vice-governador, ter o filho mais velho como deputado federal, a mais nova como deputada estadual, e tem a prefeita de Tauá já. Então, enfim, a família inteira em todas as esferas de poder possíveis. Poder, né? É muito poder. Tem que lembrar que o Domingos Filho, na primeira eleição dele, eu não estou lembrando agora se ele foi o mais votado, mas se não foi o mais... Filho, não, Domingos Neto, para a federal. Domingos Neto, desculpa. Foi sim. Foi assim, era um jovem, né? Muito jovem, não tinha, assim, uma militância, uma história, né, uma trajetória política, mas, no entanto, foi, assim, top one de votos, porque realmente é muito poder da família, né? E ele já foi relator do orçamento no Congresso, ele já foi. Então, é assim, é uma situação... É muito forte isso aí, para ficar de olho mesmo. É isso, gente. Aí, vamos votar. Temos que votar, vamos votar em pessoas que realmente nos representem, meu povo, não vamos esquecer disso, tá? Fica assim, procurem mais, busca se informar sobre o perfil das pessoas que se apresentam como candidatas, busca conhecer um pouco da história, da militância, o que a pessoa tem feito, como ela se comunica, o que ela defende, quem são seus aliados, né? Tem tanta gente boa para votar, gente, bora fazer isso. Mas a gente sabe que os nossos ouvintes vão votar em pessoas maravilhosas, a gente não tem nem dúvida disso. E pensar, né, como foi dito no início do episódio, neste tal voto útil também para o Legislativo. Porque tem que lembrar, meu povo, que aconteceu no governo Dilma, né, que foi um verdadeiro boicote mesmo do Legislativo, né, as matérias que a Dilma queria aprovar, as pautas bomba. Então, assim, a composição do Legislativo, da Câmara dos Deputados, principalmente, ela é crucial no andamento do governo, né? E o que se diz, por exemplo, se Lula ganhar, ele vai precisar de mais, né, de uma bancada de apoio político. Claro que ele vai negociar com o partido, deve fazer uma coalizão aí forte com os partidos, mas tem que pensar nessa composição, né? Porque o risco de boicote é muito grande. O sucesso ou o fracasso de um governo depende muito do perfil do Congresso, né? Tem que botar isso na cabeça e pensar nesse voto útil, tendo em mente que tem essas regras, né? Não adianta só que o partido ou uma ou duas figuras daquele partido tenham muito voto e outros não. Tem que fazer esse cálculozinho. A gente fica pedindo para a pessoa escolher, votar bem e tal. Aí quais seriam as dicas? Buscar o histórico pessoal, né, da pessoa, do que se é o candidato, o histórico profissional e político, procurar ver se tem afinidade de pensamento, as suas propostas, ver se o cabo está gastando demais na campanha, certo. E também as pessoas deviam ver qual é a atuação de seu parlamentar lá na Câmara, rapaz. Se as pessoas atentassem um pouquinho para isso, não reelegeria tanta fuleiragem, mas bora lá. Por exemplo, pessoal, aqui temos, né, deputado do Partido Novo, mas o Partido Novo, que de novo só tem o nome, dos 12 parlamentares que votaram contra o tal do piso dos enfermeiros, 8 eram desse Partido Novo. Está entendendo? Os outros 3, 8, não, 10, os outros 4 eram do PL, do Partido do Coisa Ruim. E quem votou contra o piso dos enfermeiros? Eduardo Bolsonaro. Aí agora fica o Coisa Ruim lá, o Cramunhão, querendo dar um jeito para assinar lá e dizer que é a favor do piso dos enfermeiros. O filho dele votou contra, o PL todinho, o PL e o Novo.
Está entendendo? Pronto, para reduzir o piso dos professores. A votação foi em agosto de 2021. 222 parlamentares votaram contra. Vou só dizer o nome de uns aqui. Eduardo Bolsonaro, a Zambelli, o Cataguiri, o Celso Russomano, a Iracema Portela, aqui do Piauí, o Hélio Negão, sabe quem é o Hélio Negão? Eu estou chamando ele de Negão porque ele se assina assim, né? Aquele que andava todo tempo atrás de Bolsonaro, que ela nunca mais andou, certo? Pois é, foi 222 inimigos da educação, 225 foram a favor. O PT, o PSOL e o PCdoB foram que votaram 100% a favor. Olha aqui no Ceará, os inimigos da educação, Moses Rodrigues, Genesias Noronha, que agora está botando o filho, tal de Mateus Noronha, Heitor Freire, que era bolsonarista, que nem o Bolsonaro não quer ele, Aníbal Gomes, doutor Jaziel, Júnior Mano, esse que está nas subjúdices lá, mas está em campanha, e o Vaidon Oliveira. Todos esses votaram contra a educação. Quer dizer, se as pessoas fossem atrás mesmo, pesquisassem e tal, deixavam de eleger um banco de florado desse aqui. Pronto, falei. Esperamos que, assim, eu acho que os nossos ouvintes já não iam votar em nenhum desses, mas né, alguns avisados. Espalha. Mas aí eles têm um tio que vota nessa galera. Aí é bom que essa última semana, né, seja de muita paciência, didática, dissuasão, para ver se a gente não deixa tão podre esse Congresso. Antes do Discunhã, só avisar aqui, no dia da eleição, gente, nós, cunhãs, vamos fazer ao longo do dia umas lives, assim, vamos botar uns videozinhos lá no Instagram, tá? Mas a gente não vai fazer live mesmo, nossa, pós-eleitoral, porque, enfim, já estamos prevendo aí, antevendo muitas emoções, tá? Então, a gente é gente também, somos pessoas, temos nossas paixões, nós somos gente também, nós somos não somos robôs. Não somos robôs. A gente tem que ter essa noção, né, de que não vai dar. Mas aí na segunda a gente vai ver o que faz, tá certo? No dia 3 a gente faz uma reuniãozinha para comentar, tá certo? A gente vai anunciar direitinho, tá? Projetar o resultado, né, de primeiro turno ou segundo turno, as consequências. Eu acho que é mais importante respirar, sentar o resultado, observar e fazer uma live depois. Até porque eu tenho a impressão de que Curumins e Cunhazetes também vão estar tudo doido, não vão estar em casa olhando o celular e o É verdade. Mas lá no Instagram a gente vai ficar dando umas atualizadas, tá? Então fiquem de olho por lá. Agora sim, vamos para o momento do desabafo, o momento do recadinho, que é o momento Discunhã. O meu Discunhã, antes do Discunhã, deixa eu dar aqui umas informações para o pessoal ficar com a gente roendo as unhas. Hoje... não, é sobre pesquisa, Crato, pesquisa nacional. É bom. Hoje que eu digo, é o dia que está saindo o episódio, né? Hoje, 27 de setembro, vai ter pesquisa nacional IPEC e IPESP. Atenção, negrado. Amanhã, quarta-feira, vai ser Quest e Poder Data, duas pesquisas também nacionais. Sexta-feira vai ter IPESP novamente. Quer dizer, vai ter IPESP terça e sexta, e Datafolha 29 e 30. Pronto, pode puxar a cabeça. Pelo amor de Cristo. Não que aguente não, minha irmã. Agora, o meu Discunhã é o seguinte, que eu andei vendo aí o pessoal comentando, que está com medo de mesários, que teve assim uma avalanche de mesário voluntário, tá entendendo? Aí o pessoal está pensando que esses voluntários são tudo bolsonaristas para tumultuar as sessões eleitorais. Fazer alguma coisa para prejudicar a sessão, mesário voluntário, com muito... Que diabo é isso? Aí é bom que a gente, todo mundo, nós eleitores, fiquemos alerta com respeito disso. Notar alguma coisa, confusão na sessão, permissão de uma coisa errada, por exemplo, celular dentro da urna e tal, avisar, porque toda sessão eleitoral tem advogado dos partidos, né? Tem advogado dos partidos, tem fiscal e tal. Procura advogado do partido. Ei, quem é advogado aqui? Aí avisa. Porque eu não duvido nada, como disse companheira novinha, não duvido nada que este povo vai fazer confusão. Não, eu acho que vai ter confusão. Assim, eles estão se preparando para isso. Vai ter confusão.
vai ter confusão, tá um inferno isso aí, não vai ser legal. Então, fora a gente se cuidar, e assim, como disse até o Lula no Twitter, neste domingo, ele falou assim, olha, gente, vão lá e tal, não discutam com pessoas... Ele falou assim, radicais, assim, né, com gente que tá fanático, não discuta com fanáticos, isso é um ponto importantíssimo, não discutir com fanático, o cara tá fanático, ele não vai mudar o voto, converse com pessoas que estão abertas para isso, certo? Mas fora isso, no dia da eleição é segurar a onda e ficar de olho, porque vai ter estresse, ai meu Deus. E tu, Emily Rebouças, descunhando? Meu descunhã é mais ou menos na linha do que eu já falei no último episódio, mas agora que a gente entra em reta final de campanha, né, pelo menos do primeiro turno, eu quero reforçar. Essa semana, ela é importantíssima para gerar clima, gerar onda. Então, assim, quem puder, eu vou reforçar, quem puder, né, em ambientes seguros, manifeste-se. Né? Para vocês terem uma ideia, ó, a gente colocou uma bandeira, uma toalha, né, do Lula em casa, num ambiente que é bem reduto, assim, bem bolha bolsonarista. Pouco tempo depois, os prédios de rico, assim, da frente, botaram também. Tem 2 apartamentos que botaram. Então, essa reta final é para a gente criar onda, né, criar um clima de animação. Então, reforça essa dica, né, realmente, como Camila falou, com cuidado, tá tudo muito violento, ninguém vai se expor desnecessariamente, porque ninguém tem os peitos de aço mesmo, e não pode. E, além disso, né, dessa questão do tentar formar uma onda, a outra coisa que eu queria dizer, e reforçando mesmo, porque eu já venho falando isso, é se preparar para um possível segundo turno. É aquela coisa, a gente quer ter esperança de primeiro, de fato, as coisas estão indefinidas, né, como a gente vem comentando, as pesquisas, elas divergem muitas vezes, mas a maioria tem apontado aí um crescimentozinho do Lula, pequeno, mas que dá margem, né, a se pensar numa possibilidade de primeiro turno. Mas a gente tem que botar na cabeça que se vier em primeiro turno, que é muito difícil, é lucro total. É se preparar mesmo para o segundo, não esmorecer, né, não chegar desanimado, porque aí, meu filho, tem mais 3 semanas, 3 semanas, né, entre o primeiro e o segundo turno, e de luta, de mobilização, então é realmente preparar o espírito, sabe, não apostar todas as fichas no primeiro turno para não esmorecer a militância, caso que eu particularmente acho que é provável, o negócio vá para o segundo. É isso, meu descunhão, reforço mesmo de sentimentos. Aqui botamos também a toalha na janela e compramos bandeirinha do Lula, porque tem as bandeirinhas verde e amarela, tem as bandeirinhas do Lula também, ora mais, para sair de carro. E não aconteceu nada, estou andando pela cidade, nenhuma animosidade, nada aconteceu, tá tudo bem. Então, é por aí, acho que é isso. A gente recebeu um relato de um curumim também que disse que ele botou um adesivozinho pequeno, 13, no carro, e ele é Uber, trabalha como Uber, mas botou, e no primeiro momento ele achou que ia dar ruim, mas pelo contrário, as pessoas entram no carro e elogiam, falam, beleza, é Lula e tal, e aí, tipo, ele tá gostando, então isso também é uma coisa positiva, né? É isso, gente, é fazer o que dá, vamos criar essa onda positiva, onda alegre, onda feliz, mas sem se botar em risco, pelo amor de Deus. E tu, Cunha? Vou falar de uma coisa que está acontecendo, que marcou essa semana passada, que é uma atitude... Eu não queria falar do Ciro, gente, juro. Eu não queria mais falar do Ciro. Eu disse que não ia falar do Ciro. Mas eu vou falar do Ciro porque, enfim, é uma coisa que a gente se espanta, sabe? Se espantar mesmo. Chega num nível que a gente não sabe nem mais o que esse homem está passando. O que está passando com esse homem. Ele entrou na justiça contra um perfil do Twitter porque o perfil parodiou, fez lá imitou a logo dele, né, de Prefiro Ciro, e construiu lá um Prefiro Lula, inclusive tem até a versão em francês, Je préfère Lula, acho que é assim que falaria em francês, e parodiou para que as pessoas pudessem também colocar isso como filtro da foto do Twitter, né? Esse perfil, que é o Jair, Jair Me Arrependi, é um perfil que começou desde o começo do governo Bolsonaro, para detonar o Bolsonaro e tal. Ele é anônimo, a pessoa não se identifica. Mas, fora mandar apagar esse filtro, né, e acabar com essa paródia, enfim, não permitir mais que isso circule pela internet, os advogados do Ciro quiseram acabar com o anonimato do perfil. Qual o objetivo disso? Eu não sei, eu juro, o que vai resultar isso? Assim, para ele, nada, mas para a pessoa que está no perfil, que está fazendo exposta, né? Ela vai ser exposta, ela pode ser perseguida, enfim, se ela não está se expondo é porque ela tem um motivo, sabe? Então, para que expor a pessoa?
Eu sei que a outra justiça... coisa, né, Camila? Se fosse assim, um perfil anônimo que difundisse discurso de ódio, se fosse uma bizarrice dessa, beleza, é covardia ser anônimo, né? Mas não é esse o caráter desse perfil, não é. Não é. É muito pelo contrário, é alegre, brinca. No período da CPI da Covid foi importante, colaborou levantando vídeos, por exemplo, de lives de bolsonaristas falando coisas absurdas sobre vacina, cloroquina, né? E muita coisa, então contribuiu com a CPI. Enfim, é isso que a Ebony falou. Se fosse alguém difundindo ódio, difundindo crimes, mas não é isso. A gente nem conhece, não sou amiga da pessoa, mas é isso, a gente tem que defender a liberdade de expressão das pessoas, e nesse caso é realmente liberdade de expressão, não é uma coisa que ofendeu ninguém, fez uma brincadeira. E aí o Ciro pediu que o perfil fosse exposto, né, a pessoa fosse exposta, a dona do perfil, e o Twitter recorreu, o próprio Twitter, a empresa Twitter, recorreu à justiça dizendo que para não expor a pessoa, que não se justificava aquela decisão de expor a pessoa. Então, isso foi muito importante, porque aí tem um outro lado de peso, porque assim, pensa só, a campanha do Ciro pesada e a pessoa, uma coitada, assim, como é que luta contra esse peso? Mas teve decisão judicial para abrir a identidade mesmo? Teve. Né? Mas não chegou a ser aberto. Ainda não, porque aí o Twitter recorreu e a gente não sabe qual vai ser a resposta final da justiça sobre isso. Mas, enfim, é só lamentar essa postura do Ciro, que cada vez mais nos assombra, né? E aí eu quero só deixar aqui também uma fala do Lira Neto, escritor fantástico, maravilhoso, querido, que também colocou no Twitter a seguinte frase, entre aspas, né, abre aspas: "Sou cearense, nascido em Fortaleza. Portanto, nasci em um estado que foi governado por Ciro. Nasci em uma cidade que foi administrada por Ciro. Mas não reconheço esse bicho de peçonha em que se transformou Ciro." É isso, ele se transformou numa coisa... num bicho de peçonha mesmo, fazendo dobradinha com o Bolsonaro no debate do SBT, trocando figurinhas ali com Fábio Faria, ministro do Bolsonaro, e com o próprio Bolsonaro, dando risadinha, esculachando o jornalista, a jornalista fez uma pergunta para ele falando que o jornalismo morreu. Como assim? Foi uma pergunta que ele podia responder, sabe? Então, assim, é lamentável, lamento, Ciro, mas olha, que campanha horrorosa, que fim de carreira, que horror. É só isso, meu descunhado. Quase ninguém para velar ele no velório, mas é isso mesmo. No velório da carreira dele, não estou mandando matar o homem, não, deixa ele vir, o filho dele, cuidando. Vamos para os cheiros? Bora. Olha, eu bem cansada, vamos. E para quem você tem cheiro, Inês? Cheiro para o Falcão, né, que ficou conversando com a gente naquela live, sexta-feira, foi ótimo, a live está lá no Instagram. E também o cheiro para o pessoal do filme, Bem-vindo a Xaramubim, que o Falcão é um dos atores, e vai estrear no dia 4, acho que é a pré-estreia no dia 4. Pré-estreia no Ceará. Bem-vindo a Xaramubim, um filme do diretor, gente finíssima também, Halder Gomes. Foi ótimo a nossa live, a gente recebeu tanto, não foi? A gente que achou ótimo, morreu aqui. Para quem quiser, quem não viu, tá lá no Instagram. É só ir lá, viu? Que tá lá, é só assistir. Agora o meu resto dos alôs: Pedro Martins, Maria José Bernardino, Léo Mendes, Ângela Elizabeth, Holanda Freitas, que é uma médica do Coletivo Rebento, graças a Deus existem médicos como ela. A jornalista pernambucana, repórter da revista O Grito, cuja arroba é assim, Nietzscheana. Ela elogia a gente, recomenda. Um beijo para tu, viu? Para Alice Lira, para Ayrton Gabriel e para Matheus Vidal, que é aniversariante de setembro. Já passou o aniversário dele, mas vale, porque estamos em setembro. Pois tá aí, esse horror de beijo para esse povo. Ai, que emoção. E tu, Rebouças? Tem beijos? Eu vou mandar um cheiro embaixo, né, que já virou uma modalidade, para o Coletivo Rebento, que, gente, olha, que se eu já era fã, agora é que eu estou mesmo, porque essa galera está mobilizando tanto, eles estão organizando vários bandeiraços, toda semana tem bandeiraço organizado pelo Coletivo Rebento, são organizados, levam uma galera, levaram para Beira-Mar, para Rui Barbosa, cheiro embaixo para a turma todinha do Rebento, né? E vou também mandar cheiro para a Amanda, do grupo, que é grupo de extensão do curso de jornalismo da UFC, diz que gosta de mim, vou aqui retribuir o carinho, né? Mandou um recado pela Camila, que é professora dela, e um beijo, viu, Amanda? A Maria, toda errada. E também para a Fabiana Miranda. Gente, eu fico toda abestada quando o povo
fala com a gente na rua, realmente é outro mundo, né? É outro mundo. Fabiana também, batemos foto junto num desses bandeiraços. Então, um beijo para todos vocês, todas. O meu cheiro é mais recomendação também, é cheiro com recomendação. Cheiro para o Rodrigo Alves, do Vida de Jornalista, que fez uma série sobre cobertura eleitoral nesse período, né? Enfim, ele fez essa série, fez vários episódios sobre cobertura eleitoral no podcast dele, que é o Vida de Jornalista, e o último episódio contou com a nossa matriarca, nossa diva, Inês Aparecida. Lógico, tinha que ter. Ele. É muito bom. O episódio está maravilhoso, é sobre cobertura local e tudo. Tem história lá em Pernambuco, tem aqui a Inês, né, no Ceará, tem um pessoal lá na periferia de São Paulo. É muito legal, assim. E é super bem feito, a edição é sempre um brinco, é um trabalho super bem feito. Ave Maria, não tem o que dizer, né, Inês? O Rodrigo é um querido demais, né? Não tem o que falar, não. E aí, outra sugestão, outra recomendação, é o projeto Desenrolando as Eleições, realizado por 5 podcasts. Olha só, gente, que legal. Podcast Calumbi, da Bahia, o Desteoriza, de Pernambuco, Elas Pesquisam, do Ceará, Perdidos na Paralaxe, do Ceará, e SerifaCast, do Ceará. Eles fizeram vários episódios também, bem diversificados, que abordam tanto temas bem amplos, como o que significa a política, o que é a esquerda, a direita e o centrão, mas também algumas coisas mais, assim, específicas, tratando, por exemplo, de planos de governo para a cultura, para a educação, para o meio ambiente. Então, assim, é super interessante mesmo. Então, nessa semana eleitoral, mergulhe nesses podcasts para saber mais, enfim, é o que nos alimenta também, né? Ficar sabendo mais as coisas. E, assim, parabéns aí para a galera pela iniciativa, viu? E é isso, né, meninas? Chegamos ao final. Fim. Ei, hoje é meu último episódio gravado do Piauí, diretamente. Olha aí! Resta embora. Eu já estarei em Fortaleza. Agradecer a todo o Piauí. Ai, fui muito bem tratado, o pessoal, tudo bonita. Bem tratada por filha, por netos, por genro, por tudo. Ah, Maria, pois já estou me despedindo. Vai chorar pouco nessa despedida. Oh, meu Deus. Oh, meu... Vocês têm prognósticos do que vai ser aqui o Ceará, hein, gente? É segundo turno mesmo, né? Aqui não tem jeito. Total, é segundo turno. E eu vou te dizer, se o Lula ganhar em primeiro turno, que vai vir para cá dar uma força para o Elmano, aí eu acho que aquelas primeiras pesquisas, né, que mostravam que o capitão Wagner ganhava de todos os candidatos, alguns, né, num cenário mais apertado, no outro nem tanto, eu acho que a coisa fica mais difícil para ele, mas tudo pode acontecer, né, inclusive ele ser eleito, não se pode duvidar da liderança dele, da força que ele tem, não, mas eu tenho achado que o Elmano ganhou um up aí, e com a onda Lula, assim, no segundo turno, pode ser que ele vence de fato a eleição. Vai o Elmano mesmo, né? Vai o Elmano com o capitão. Gente, pelo visto, não tem tempo, né, para o Roberto Cláudio reverter essa tendência de queda, não tem, é muito pouco tempo, caiu muito a curva, né, quando você vê os gráficos das pesquisas, é assustador, assim, é uma ascendente zona e a outra caindo. Bem descendente, muito doido. Eu acho que depois merece assim, uma análise só sobre isso aí que a gente vai fazer, provavelmente, né, no dia 3. Com certeza, com certeza. E tu, Inês, já botou a tua bola de cristal? É isso mesmo? A gente sempre não falou isso. Desde o dia a gente falou isso, que segundo tudo poderá ser mesmo o capitão e Elmano, no dia que lançaram o Elmano. Por causa daquela história, por causa do racha, rapaz. Esse racha foi que lascou. Que prejudicou mais o Roberto Cláudio. Foi porque o mais prejudicado nesse racha foi ele. Ele ficou sem discurso. Né? Ficou sem discurso, como eu disse aqui. A pessoa tem que ter um discurso, o candidato tem que ter uma identidade. Ele perdeu a identidade. Aí que é grave. Ah, não, é porque é contra o Roberto Cláudio. Não, sou louco por ele. Louco pelo Robertinho, bichinho, pescocinho de cará. Mas educado, né? É um menino educado, preparado, inteligente, tem leitura, muito excelente, mas se perdeu, porque não teve identidade nessa campanha, não tem identidade. E também não tinha, se fala assim, se critica muito essa coisa dos apoios, né, dos padrinhos, de fato é criticável, mas ele, né, assim, ele estava agarrado a um cara que tem pouquíssimos % de voto aqui no Ceará, então não agregava. Só ficou muito difícil para ele, né? Eu acho que merece uma análise aí bem... Pois vamos lá. Pois vamos lá, gente, ó. Então, só para
lembrar, para assinar As Cunhãs, basta contribuir com qualquer valor pelo site apoia.se/ascunhãspodcast ou para o Pix, ascunhãspodcast@gmail.com. Na produção do episódio, Inês Aparecida, Ebele Rebouças e euzinha Camila Fernandes. O apoio nas redes sociais é feito pela empresa Ponto Indie. A trilha sonora é a música Barroada Gagá, da banda Breculê. E até a próxima semana, gente. E boa eleição, bora votar com consciência! Ai, Jesus, tenso. Beijo, meu Votem povo, boa em sorte. paz.